bom dia! Bom dia! Chegou a quinta-feira, Mariana, finalmente. Pois é, tava vindo pra cá, tava lembrando, né, de um grande ensinamento para quem para de fumar, é saber o seguinte, que a vontade de fumar vem a todo momento, mas ela dura poucos segundos. Claro que ela vem várias vezes, então é só entender, ela vai passar. E ela serve para outras coisas também. Essa percepção que eu estou dizendo. Por exemplo, quando a gente acorda com mau humor. Puxa, hoje eu acordei assim, um mau humor, aquele negócio de viver é bom, mas todo dia. E aí fui pedalando, peguei a bicicleta, pô, uma subida, achava ruim de tudo. Falei, gente, esse mau humor tem que passar, né? Pô, tem que passar, porque eu não vou ficar mal-humorado o tempo inteiro, isso não faz parte de mim. Aí comecei a entender e respirar e entender assim, isso vai passar. Aí, que eu pensei, saiu uma mocinha da padaria, entrou um cara assim do lado e falou assim, oh, guys! Ela deu um pulo e saiu dançando. Nesse pulo, eu acordei. Voltou seu bom humor imediatamente. Puxa vida, é bom isso, Deu sabe? um gás no seu bom humor. Puxa vida, então tente fazer isso. Espera que o mau humor passa e alguém te ajuda. Não, e se você está determinado a ser bem-humorado, como você é e já nasceu assim, faça um convite para você mesmo. Volte sempre eu não nasci para assim, o seu bom humor. Claro que nasceu, com a sua nasci. família maravilhosa, toda lá e desse jeito. Dona Sara, lógico que nasceu. Tá bom. Nasceu sim, eu sei que nasceu desse jeitinho. Tá Hoje bom. a gente vai falar sobre gordura. Vocês não imaginam o quanto a gente precisa dela. Na verdade, a gente precisa de até 35% de gordura na nossa alimentação de todo dia, né? Pois é, só que o problema é que às vezes a gente escolhe errado e aí exagera. A nutricionista Roberta Cassani está aqui com a gente para nos ajudar. E o óleo de coco, será que ele faz bem mesmo ou será que tem muita gordura? Não existe uma proibição, desde que ele seja utilizado dentro das quantidades adequadas e recomendadas. A endocrinologista doutora Daniela Tello também está aqui conosco e vai falar sobre o suco de coco. Ele só tem uma pequena parte do óleo de coco, mas faz um efeito... Ele tem um sabor inigualável. Ele rouba a cena. Tem que botar com muita cautela, muito cuidado, a mistura, porque ele dá gosto. E quem exagera na comida gordurosa muitas vezes parte pro abacaxi de sobremesa. Você gosta? É uma fruta que ela tem que já vir de cascar, porque é tão gostosa. Tem problema não, a gente vai te ajudar a descascar esse abacaxi, olha só, em menos de 30 segundos. E se você tem dúvidas, manda pra gente. A gente quer conversar com vocês, g1.com.br/bem-estar. O programa de hoje está muito bonito, elegante, né? Com gente bonita e elegante. Vamos começar falando com essas duas especialistas sobre a nossa mesa. Vamos chegar aqui perto, por favor, meninas? A manteiga nossa de todo dia. O programa é sobre gordura. A gente tem as opções de gordura com sal, sem sal e também da margarina. O que seria uma boa escolha com relação a isso? Começando com a Roberta, a gente já sabe, né? Vamos falar 35% pelo menos de gordura no dia a dia. Qual seria a escolha no início do dia? Exatamente. Nós sabemos que nós podemos utilizar, a recomendação é em torno de 25% a 35% de gorduras na nossa alimentação diária. É mais do que a maior parte das pessoas pensa, né? É mais do que a maioria das pessoas pensam, exatamente. E, como a gente já disse, a gordura ela é um nutriente extremamente importante, então vamos pensar um pouquinho na questão das opções das manteigas que a gente tem aqui, né? Pra gente falar um pouquinho. Então, a gente tem a manteiga com sal, sem sal, mostrando aqui a margarina com sabor artificial de manteiga e também a manteiga ghee, ok? Nós sabemos que a manteiga, na verdade, ela é uma gordura saturada, né? Nós sabemos disso. Mas por isso ela é proibida? Não. Na verdade, a gente sabe que dentro desses 25% a 35% de gorduras que podem estar presentes na nossa dieta, até 10% podem ser de gorduras saturadas. Até 10%? Até 10%. Agora, Roberta, a gente sabe que alguns rótulos de manteiga tem aquela indicaçãozinha assim, pode conter gordura trans. E quando a gente fala de gordura, a gente logo morre de medo da gordura trans. Um pânico em relação à gordura trans. Exatamente. Essa manteiga que tem gordura trans ou que pode ter gordura trans, ela é perigosa? Então, lembrando do seguinte, a gordura trans que aparece nessa manteiga, na verdade, ela é uma gordura vindo de uma situação natural. Ela vem da fermentação das bactérias do próprio ruminante. Então, como a quantidade ela é muito pequenininha, em torno de 0,3 gramas dentro de 100 gramas, então é uma quantidade que nós não precisamos nos preocupar. Boa notícia, tá? então. Uma boa notícia, né? A gente sempre
em termos de nutrição hoje, a nossa grande preocupação é parcimônia e equilíbrio, né? Muito bem. Tem pergunta do nosso auditório virtual, a primeira do dia, Sayara. Usar banha de porco no preparo dos alimentos, como arroz e feijão, é melhor? Ouvi falar que antigamente achavam que fazia mal, mas hoje em dia não mais. E aí? Bom, eu posso falar um pouquinho, né, de história familiar, né? Eu sou bisneta da Dona Benta e ela não existia uma receita tão boa quanto a cozida com óleo de banha, né? Quer dizer, com a banha do animal, do porco. Aquela mesma de banha, né? Aquela mesma fogão de lenha. que inclusive fazia-se em casa, né? Hoje não é uma realidade nossa, mas enfim, a banha, igualmente a manteiga, como a doutora Roberta bem falou, é uma fonte de gordura saturada. Então ela deve ser consumida, pode sim ser consumida, tudo pode, desde que com moderação, né? Vamos tentar achar o equilíbrio nessa história. A gente está vendo um pratinho ali que representa a mensagem do programa de hoje. Em torno de 35% de gordura na alimentação de todo dia. E aí a gente está vendo, né, Roberta, alguns alimentos que são ricos em gordura. Sim. Tem gordura boa aí e tem gordura não tão boa assim, né? A gente está vendo Exatamente. abacate, azeite, salmão, atum, a gordura das castanhas. Essas todas são gorduras insaturadas? Então, na verdade, quando a gente vê as gorduras, como por exemplo a da castanha, como por exemplo do abacate, são principalmente as gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas, que são gorduras que a gente sabe que tem uma qualidade em termos de saúde para a gente muito interessantes. Lembrando, mais uma vez, de 25% a 35% da nossa alimentação diária, mas também tem naquele prato aquelas que a gente sabe que tem que ter uma quantidade mais adequada, que é até 10%, como as que nós vimos lá do bacon, por exemplo. Do bacon, por exemplo. Agora, doutora Daniela, vem cá comigo que a gente vai mostrar aqui uma peça de gordura. Sempre quando a gente olha para essa peça de gordura aqui no Bem-Estar, a gente já tem aquela sensação... E a gente, lógico que ninguém quer isso no próprio corpo, Não. mas a gente esquece que o tecido gorduroso, ele tem funções importantíssimas, né? Exato. Ele é o maior órgão do nosso sistema endócrino. Exatamente. Pouca gente sabe, mas o sistema endócrino ele é produtor de hormônios, né? E a gordura em si, ela produz hormônios. Então, se a gente não tiver gordura no corpo, a gente não produz substâncias que são absolutamente essenciais para a nossa vida. Exatamente. Na verdade, a gordura tem até um papel evolutivo, né, de sobrevivência. Então, nós só produzimos calor e nos mantemos aquecidos porque temos gordura, né? E isso deve ser colocado porque uma pessoa que mora, por exemplo, em regiões de extremo frio, ela deve ingerir provavelmente mais gordura do que nós que vivemos num país tropical. Né? E essa é a razão pela qual também as pessoas que são magras demais, têm muito pouca gordura, Muito não conseguem mais frio. engravidar também, né? Também tem isso. Porque tem sim. hormônios importantes que são feitos nessa hora por causa do tecido adiposo também, né? Sim, e a perda de peso também atrapalha bastante, né? Na fertilidade feminina. Já no homem existe uma produção maior de uma transformação, na verdade, dentro da gordura por uma enzima chamada aromatase, né, que transforma o hormônio masculino em hormônio feminino. Então, dependendo de onde está a gordura, de quanto ele está aumentando a sua circunferência, né, abdominal, ele pode ter uma redução, por exemplo, na sua libido. Mas um pouco de colesterol precisa. Precisa de informação também, né, doutora? Vamos falar agora do óleo de coco. Ele é uma importante fonte de gordura. Michele Loreto faz a reportagem pra gente. De uns tempos para cá, o óleo de coco ganhou um novo status. De que emagrece, controla o diabetes e até previne doenças cardiovasculares. Mas os médicos alertam. Não é bem assim. A Sociedade Brasileira de Cardiologia diz que não há nenhuma evidência de que o consumo de óleo de coco funcione como um remédio. A maior parte dos estudos que testaram essa gordura são estudos pequenos, com número pequeno de indivíduos, com segmento a curto prazo. Não existem evidências que reduz peso, que reduz diabetes, e não existe evidências que vá reduzir problemas cardiovasculares a longo prazo. Para a Sociedade de Endocrinologia e a Associação Brasileira de Estudos de Obesidade, não há prova científica de que o óleo de coco emagreça. E alertam, ele não deve ser a única escolha na hora de cozinhar. A Anvisa informou que tem 50 suplementos de óleo de coco registrados e nenhum deles pode sugerir ou indicar a existência de relação entre o consumo do produto com doença ou condição relacionada à saúde.
A Sociedade Brasileira de Cardiologia também afirma que o óleo de coco tem 90% de gordura saturada, aquela que eleva o nível de colesterol. O óleo do coco não pode ser a única gordura que a gente consome na nossa alimentação. Por quê? Porque na sua composição falta um ácido graxo essencial, que é um tipo de gordura que a gente não consegue sintetizar. Por isso, ele não deve substituir todos os outros óleos usados na cozinha. A conta então é essa, olha só, por dia você só pode consumir no máximo 1 colher de sopa de óleo de coco. Aqui tem mais ou menos 115 calorias e 12 gramas de gordura saturada. Não existe uma proibição, desde que ele seja utilizado dentro das quantidades adequadas e recomendadas. Assim como as receitas da chefe Ina de Abreu. Ela tem experimentado o óleo de coco nesse bolo de cenoura. E a última novidade é o suco de coco, que só leva 5 ml do óleo. Pouca quantidade e muito sabor. Palavra da chefe. Mas ele tem um sabor inigualável. Ele rouba a cena. Tem que botar com muita cautela, muito cuidado, a mistura, porque ele dá gosto. Dá gosto. Então, é o seguinte, o Sindicato dos Produtores de Coco informou para a nossa produção que concorda plenamente com a posição dos médicos, dizendo que o consumo do óleo de coco deve ser feito com moderação. Eles disseram também que o consumo da água de coco também deve ser um consumo orientado, porque quanto mais maduro estiver o coco, maior a concentração de açúcar e de óleo também, o que não seria bom, por exemplo, para os diabéticos. É isso, então, a informação dos produtores de coco que a nossa produção procurou fazer contato. Ômega 9, você sabe exatamente o que é? Você sabia? Sério? Eu vou compartilhar. Você sabia? Uai, você sabia? Você sabia que existe o ômega 9? Assim como os ômegas 3 e 6, o ômega 9 é uma gordura super saudável, que melhora o colesterol bom e ajuda muito na circulação sanguínea. Quando a gente consome doses adequadas dos ômegas 3 e 6, o nosso corpo produz o ômega 9, olha que maravilha! Mas como a nossa produção é pequena, vale reforçar com pequenas porções diárias de castanhas e nozes, que são ricas em ômega 9. 9, 6, 3... Parece matemática, né? Mas é só uma dica saudável e muito saborosa. Rô, além de tudo isso, tem ômega 7 também, é isso? Tem ômega 7 também, que poucas pessoas conhecem, né? Nós, pesquisadores, temos trabalhado mais com isso, que é o ácido palmitoleico, que existe na noz de macadâmia e que tem trazido alguns estudos bastante interessantes sobre o controle do metabolismo dos açúcares, da glicose. Ômega 7, ainda ômega vamos 7. escutar falar bastante dele. Creio que sim. Creio que sim. Creio que Mais sim. um para a lista. Agora, as gorduras também ajudam a gente a absorver vitaminas. Vamos entender como é que isso acontece. Quais são as vitaminas que são absorvidas com a ajuda da gordura? As vitaminas lipossolúveis, que são a vitamina A, D, E e K, né? A gente sabe muito bem que a vitamina A e a vitamina E são importantes até como antioxidantes. Elas necessitam da gordura na nossa dieta, por isso a importância de se ter 25 a 35% das calorias totais no nosso dia, para que a gente tenha uma absorção adequada dessas vitaminas. A gordura funciona como um veículo para absorção? Como um veículo, exatamente, como um veículo, como um carreador para a absorção dessas vitaminas que são tão importantes para o nosso crescimento, desde a infância até a fase adulta e a fase da terceira idade. Daqui a pouquinho a gente vai saber, será que malhar em jejum ajuda a gente a queimar mais gordura? A gente volta já já. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. A gente está falando hoje sobre gordura. Até 35% da nossa alimentação de todo dia pode ser de gordura. Ou seja, é muita coisa. A gente está dizendo também que, na verdade, a gente precisa diminuir um pouco a gordura saturada. Sem dúvida. E aí vamos falar da preparação. Até 10%. Até 10%. Preparação dos alimentos. É sempre melhor a gente assar do que a gente fritar? Não, é mais uma opção que a gente tem para o controle de calorias no nosso dia a dia, né? Já que o nosso dia a dia é composto por diferentes refeições. E também uma opção a mais da gente
ter esse controle da nossa gordura saturada. De repente você assa e você pode ali usar sua manteiguinha com mais tranquilidade. Fê, dá uma olhada aqui, Tá ó. muito bom. Espero que seja tão quentinho quanto parece. Esse cheirinho de alecrim tá delicioso. Delícia. Delicioso. Bom, quando a gente fala de gordura, a gente imagina aquela carinha gorda, assim, não. E aí pensa logo em emagrecer. E quando pensa em emagrecer, a gente pensa em fazer exercício físico em jejum. A gente vai falar sobre isso, mas antes a gente tem uma pergunta. Tem uma pergunta da Juliana da na internet, Juliana. olha lá. Usar azeite de oliva para cozinhar é mais saudável? Eu tava contando pra Roberta que a minha sogra ficou em casa durante um mês, perdeu 3 quilos e falou assim, agora eu vou passar a cozinhar só com azeite na minha casa, vou emagrecer também. Eu falei, Puxa não vai vida, fazer fez ela diferença. passar fome, hein, Mari? Acertei na resposta ou não? Acertou, Mari, porque na verdade o azeite ele é uma gordura nobre, uma gordura rica em ácidos graxos monoinsaturados, extremamente benéfica, mas é uma gordura mais cara, né? E nós temos os óleos vegetais, como o óleo de soja, que tem um preço mais acessível e que também vai ser saudável. Então, A mesma quantidade de calorias, inclusive. Sim, exatamente. Não faz diferença. Agora, o azeite pode ser bom pro nosso colesterol. Sim. Por quê? Então, nós vimos uma pesquisa recente onde nós observamos que o azeite, ele acaba sendo muito interessante, principalmente até para melhorar a função do nosso HDL, ou seja, a função antioxidante dele, que é a remoção das gorduras dos vasos e até melhorar um pouquinho a dilatação dos vasos. Então, isso nos ajuda em relação a esse controle. Então, a gente já sabia que o azeite era bom. A novidade, nesse trabalho mais recente, é que ele melhora a função do HDL. Muito bem. Agora, eu queria saber a opinião da sogra, que emagreceu 3 Ela quilos. adorou. Debaixo de uma dieta Ei, da Fátima, nora. beijo pra você. Depois eu quero o depoimento da sogra. Vamos ver, então, se malhar em jejum realmente adianta, se funciona para emagrecer. Muita gente acredita que se malhar com o estômago vazio vai queimar a gordura localizada e emagrecer rapidamente. A nutricionista Andréa Zácaro não aprova essa ideia. Para ela, quem fizer isso pode queimar a gordura errada. Bom, treinar em jejum não necessariamente emagrece. A ideia do treino em jejum e maior oxidação de gordura saiu de trabalhos científicos mostrando com atletas que faziam longa duração. Então, realmente aumentava a oxidação de gordura, mas só que uma gordura intramuscular, não a gordura subcutânea que a gente quer perder quando a gente faz esses exercícios pensando no emagrecimento. Você pode ter comido antes, ter feito uma prévia de 4 horas ou ter feito um jantar adequado e você tem um residual para dar conta dessa atividade física. Se você não tiver, você pode passar mal. Como disse a Andréa Zácaro, vamos entender então um pouquinho a diferença entre essas duas gorduras, a subcutânea e a visceral. Primeiro, doutora Daniela, vamos falar da gordura visceral. Ela é mais maléfica para a nossa saúde, digamos assim? Sem dúvida. A gordura visceral, ela tem um papel inflamatório no nosso organismo, né? A gordura, ela deve fazer parte, da maioria do nosso corpo, na parte subcutânea, embaixo da pele, né? É a gordura típica da mulher, né? Que é a gordura ginecoide, a gordura de pera, que nós conhecemos Deixa muito a gente bem. com formato violão. Essa subcutânea. Essa é a subcutânea. Que essa faz bem para a saúde, como a gente está falando aqui. Na verdade, não faz bem. Mas é importante, né? A relação é o quanto você tem de proporção entre a gordura subcutânea e a gordura visceral. Por exemplo, a mesma mulher que sempre teve curva, sempre foi muito bem assediada, inclusive por isso, na menopausa, por exemplo, ela passa a ter menos proteção do estrógeno e a depositar mais gordura no que chamamos de quadrado mágico, né? Ela perde a sua cintura. E isso a gente chama de depósito de gordura visceral, que está dentro dos órgãos. A gordura não é para estar ali. Então, quando ela se insere dentro dos órgãos, ela piora muito o nosso risco cardiovascular, nosso risco de diabetes, de hipertensão, de doenças, por exemplo, cânceres, né? E Alzheimer, inclusive. E essa, como disse Andréa Zácaro, a gente não perde se a gente malhar em jejum. Não, acho que quem fala isso faltou na aula de fisiologia. Muito bem, então um cafezinho faz bem antes da malhação. Agora, sabe aquele abacaxi que tá bonito ali na fruteira e você tem preguiça de descascar? Você acha que até vai ajudar a diminuir a culpa daquele almoço? A gente vai te ensinar a descascar um abacaxi em menos de 30 segundos. Acredita? Daqui a pouco, depois do intervalo.
Saúde, estamos de volta. Vamos saber o que acontece no Brasil e no mundo? G1 em 1 minuto. Olá, bom dia. A quinta-feira começou com operação da Polícia Federal. A PF investiga o pagamento de propina na construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Entre os suspeitos estão o ex-senador Luiz Otávio e o filho do senador Edson Lobão, Márcio Lobão. A suspeita é que as empresas do consórcio de Belo Monte faziam pagamentos ao PT e ao PMDB. E no interior de São Paulo, um grave acidente deixou 8 mortos e 50 feridos. Um ônibus de estudantes que vinha de Presidente Prudente bateu de frente com um ônibus de sacoleiros que vinha do Paraguai. 4 pessoas de cada veículo morreram. E para terminar, olha essa história em Goiás. A Carla engravidou de gêmeos, só que no 6º mês eles nasceram prematuros e não resistiram. Pouco mais de um ano depois, ela engravidou de novo. E aí, na hora do ultrassom, a surpresa, eram 5 bebês. Isso mesmo, quíntuplos e de forma natural. O pai, o Luciano, ficou tão surpreso que pediu um segundo ultrassom para confirmar e era isso mesmo. Mariana, Fernando. Nossa, Paulinha, e ela tá grávida agora de quanto tempo ou já nasceu? Não, está de 4 meses ainda tá pequena a barriga. Boa sorte para ele. Vai enfrentar a família Bottini. Vai enfrentar a família Bottini. No futsal. Bottini tá com 3 por enquanto e não são trigêmeos. Obrigada, Paulinha. Paulinha, beijo. Bom trabalho um pra beijo, você. bom beijo. Vamos lá. Quanto tempo você gasta para descascar um abacaxi, Mariana? Não, calma, você tá apressado. Gente, daqui a pouco. Espera aí, gente, espera aí. Tô muito ansioso para ver esse abacaxi. Ele quer descascar o abacaxi logo. Em 30 segundos. Antes a gente vai falar de febre amarela, gente, porque é o seguinte. Bottini quer que eu fique aqui na câmera 2. Desculpa, Bottini. Olha só, é o seguinte, febre amarela, quem vai viajar para a área de risco no carnaval tem que tomar a vacina agora, porque a gente sabe, a gente já falou aqui várias vezes no Bem-Estar, que demora 10 dias para fazer efeito. Em Minas Gerais, o número de mortes aumentou para 75. Érica mora em Coronel Fabriciano, que já teve 4 casos notificados de febre amarela. Lá, não conseguiu a vacina. Consegui vacinar aqui em Belo Horizonte. E que é uma preocupação muito grande, porque a Redondeza já tinha vários casos de morte devido à doença. Agora, mais tranquila, está voltando para casa. Já a dona Maria está viajando para Tarumirim, onde 2 casos são investigados. Há 10 dias tomou a vacina e esperou o prazo para viajar. Se vai para um lugar que o negócio está pegando para valer, aí tem que prevenir. Para quem vai passar o carnaval nas regiões de surto da doença, é bom ficar atento a esse prazo. Após a vacina, o organismo leva 10 dias para produzir os anticorpos que protegem contra a febre amarela. O Emerson e a mulher vão passar o feriado em Ipatinga, onde até agora foram notificados 11 casos. Para se vacinar, foram ao serviço de atenção ao viajante. É em cima da hora, certinho, cronometrado. Até agora, 65 cidades de Minas tiveram mortes de macacos por febre amarela. Entre elas, BH. Quem está vindo para o carnaval deve se vacinar. Belo Horizonte tem uma epizotia, né? Um macaco positivo e já é recomendado que as pessoas que vivam aqui e que venham para cá estejam vacinados para a febre amarela. Programa só de romã. Pois então, estamos falando aqui sobre romã, depois nós vamos falar mais sobre romã, mas antes a gente estava falando sobre abacaxi, né, Mari? Abacaxi, vamos descascar o abacaxi então? Então, nossa Priscila Bittencourt, rainha de Aracaju, vai ensinar a gente a descascar em menos de 30 segundos. Será, gente? Tropical, docinho, imponente. O abacaxi tá podendo tanto que até coroa tem. Que é uma fruta saborosa. Eu acho que o abacaxi, ele é uma fruta que ela tem que já vir de cascar, porque é tão gostosa. Pois é, tem esse detalhe aí. Quer dar um pouco de trabalho. Descascar. Hoje o Bem-Estar vai ajudar você a descascar de vez esse abacaxi. Se eu te disser que dá pra gente descascar bem rapidinho, você acredita? Pode ser. Então vamos lá. Todo mundo de olho, cronômetro. Vamos lá? E agora? Valendo. Primeiro a gente retira a coroa, depois o fundo e passa a faca rente à casca. E depois é só tirar o miolo do abacaxi já descascado. Fantástico! Tá aí, 27 segundos. Maravilhosa. A técnica. Dá para fazer em casa. Imaginava que era assim? Não, é muito bom de manhã cedo para a pele. Não tem coisa melhor.
Isso é porque o abacaxi tem vitamina A, B e C. Tem também minerais como zinco e cálcio, fibras e não engorda. Cada 100 gramas tem só 50 calorias. Faz bem e é uma delícia, né, gente? Tem coisa melhor do que se refrescar desse calorão tomando um suquinho de abacaxi? O nosso drink aqui leva manga na receita. É saudável e, olha, fácil de fazer. Junte um copo com gelo, um com a fruta e bata. Aí é só montar com o suco de manga. Primeiro um, depois o outro e decorar. O abacaxi, quando foi batido com o gelo, ele fica sempre suspenso. Então, por isso que dá esse contraste de cor, sabor e textura. Difícil recusar. Eu gostei bastante, aprovei. O abacaxi é bem docinho, maravilhoso. Muito bom, hein? A chefe de cozinha Sheishele Barbosa, que participou da reportagem, deu uma outra dica para descascar o abacaxi. É preciso usar uma faca grande. Essa dica é fundamental. Se usar um canivete, cortador de unha, qualquer coisa vai dar errado. Sabe, coisinha pequena não dá. Tem que ter uma faca grande. Para atravessar a fruta toda. Atravessar a fruta toda e aí sim fazer isso em menos de 30 segundos. Eu vou testar e depois eu vou postar para ver se deu certo. Hoje à tarde. Hoje à tarde. Eu também tô com abacaxi lá em casa, eu também vou fazer. Olha só, gente, a hora da gente comer um salpicão sem muita gordura com a nossa web nutricionista Cristina Mena Barreto. Olá, bom dia! Quero te trazer uma receita de salpicão. Então anota aí. Você já viu que eu gosto de tudo na mesma quantidade, que é para ninguém ter erro, ninguém ter desculpa que não consegue fazer. Então você vai pegar a mesma quantidade dos seguintes ingredientes. Frango desfiado, que você pode desfiar como você quiser, pode ser uma sobra do almoço, mas sem gordura, bem desfiadinho. Cenoura ralada, pepino ralado, com casca e tudo, milho, tomate picado e também uma colher de sopa de requeijão. Mistura tudo, é uma refeição completa, porque tem um pouquinho de carboidrato da cenoura e do milho, tem também a proteína do frango e a gordura do requeijão, tudo na dose certa, tá bom? Fica a dica, um beijo. Tchau. Beijo, Tininha. Pergunta do nosso auditório virtual, várias perguntas sobre o tema de hoje. Olha só, é da Elizabeth. Gostaria de saber sobre a fritadeira elétrica que não usa óleo. Ela faz diferença mesmo no preparo dos alimentos? Ela não usa óleo, mas o alimento continua com a gordura, né? Nenhum aparelho é capaz de fazer milagre, né? Ele não vai excluir, retirar a gordura de dentro do alimento. Agora, se cozinhar sem dúvida, um torresminho lá, ele não vai ficar com menos gordura não, né? Não vai ficar saudável e não vai emagrecer, certo? Agora, a questão é uma opção dela reduzir o uso de óleo. Se ela já faz uso do óleo, né, como fritura de imersão, com certeza ela vai melhorar a sua fonte de gordura saturada, que é a gordura esquentada. Né? Economiza, vai para lá, para as 25% a 35% que a gente precisa, economiza nesse lado. E pode usar sua manteiguinha no pão depois, se quiser. Aí vai fazendo o equilíbrio diário. Exatamente, é o que a gente comentou, é o equilíbrio. Não usou aqui, pode usar ali. Então, são estratégias, né? Muito bem. Tem mais uma aí. Tem mais uma dúvida da Kellen agora. Vamos ver. A Kellen está dizendo assim: não consigo baixar meu colesterol e triglicérides. Aqui em casa usamos manteiga no café da manhã, azeite extra virgem na salada e óleo de soja no preparo do arroz e feijão. O que está errado? Ô, Kellen, quem diz que está errado? Na verdade, a gente não pode dizer para a Kellen que esteja errado. A primeira coisa que a gente precisa entender é como acontece o dia alimentar dela como um todo. Ela está pontuando algumas situações. Ela está falando só da gordura, exatamente. Né? A gente não pode esquecer também que os carboidratos também viram gordura no nosso corpo. O açúcar, né? E que alguns carboidratos, dependendo da preparação aos quais ele aparece, certo, Daniela? Exato. Vão ter também gorduras saturadas. Então, por isso que a Cuidado. gente precisa desmembrar o dia alimentar do indivíduo para poder ajudar a Kellen melhor. Então, se ela tem a gordura visceral, ela vai ter que tomar bastante cuidado, principalmente com os carboidratos refinados. Exato. Lição de casa para Kellen: anotar tudo que ela come e mandar pra gente, tá bom? Manda que a gente ajuda. Com certeza. Muito bem, Daniela e Renata, muito obrigado pela participação. Eu falei Roberta. Você entendeu, Renata? Não. Eu disse Roberta. Todo mundo confunde. Na verdade é você. Eu também troquei as duas. Tudo isso, gente, foi por causa daquele gás que a mulher pulou ali. Foi aquilo. Fátima, vem aí pra salvar a gente com o encontro. Se cuida, gente. Amanhã a gente se encontra de novo aqui amanhã. Aí sim. Eita.